Fabiano passa por um estresse familiar intenso. Sente que sua vida parece estar desmoronando. No intervalo de almoço do seu trabalho, Fabiano resolve passar na bela congregação que frequenta. Ele se recorda das palavras do diácono vestido elegantemente de terno no primeiro dia em que Fabiano lá esteve, lhe dirigindo um sorriso e dizendo: "Seja bem-vindo à casa do Senhor." Não há ninguém no local naquele horário, mas ali, na casa do Senhor, Fabiano encontra a paz que precisa para poder orar e derramar o seu coração. Não muito longe dali, Camila aguarda ansiosamente o seu horário de atendimento no gabinete do pastor. Camila sofre perseguição no trabalho e está extremamente angustiada. Ela aguarda ansiosamente o momento em que poderá falar com o pastor Marcos. Afinal, ele é um homem ungido, um verdadeiro servo do Senhor. Camila tem certeza de que o pastor terá as respostas que ela tanto precisa e que sua oração irá não apenas acalmá-la, mas também será um marco na sua vida, uma linha divisória que representará o início do fim dos seus problemas. Muitos quilômetros dali, em uma cidade afastada, José encaminha um e-mail cheio de esperança. Ele ouviu falar sobre os mandamentos do Eterno e busca agora uma congregação que tenha a prática da guarda desses mandamentos. José sabe que o grupo que ele escolheu não tem congregação em sua cidade. José então escreve aos líderes do grupo pedindo que abram um trabalho em sua cidade, pois ele quer muito frequentar um local com aquela visão das Escrituras. Essas três histórias parecem muito diferentes, mas na realidade elas trazem uma semelhança bastante singular: a dependência emocional e espiritual de uma estrutura clerical. Estrutura essa que jamais foi encorajada, fundamentada, nem mesmo autorizada pela Bíblia. Esse é o último passo no processo de desintoxicação, que se faz necessário para que possamos começar a viver a Techuvá. Encaro essa desintoxicação como tirar o lixo do terreno antes que possamos começar o plantio propriamente dito. Encare, portanto, com alegria esse último passo, pois você está sendo liberto de um sistema extra-bíblico e no lugar disso poderá construir um relacionamento sincero com o Messias Yeshua. A primeira história que vamos avaliar é a de Fabiano. Fabiano se sente bem a ir à casa do Senhor. Mas será que a Bíblia dá respaldo para chamarmos a um local de culto de casa do Senhor? O termo casa do Senhor só aparece nas Escrituras para se referir a três coisas. A primeira delas, o tabernáculo, que em hebraico é chamado de Mishkan. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa de Yahweh teu Elohim. Êxodo 23:19. A ideia do tabernáculo era que Yahweh acompanharia o povo onde quer que ele fosse. Por esta razão, o tabernáculo era móvel, e observa-se nas Escrituras que ele era desmontado e remontado sempre que o povo peregrinava, até o seu estabelecimento na terra de Canaã. O tabernáculo, portanto, representava a presença de Yahweh em meio ao povo, acompanhando-o onde quer que esse fosse. A segunda coisa que é chamada de casa do Senhor nas Escrituras é o templo, ou, como é chamado nas Escrituras, o Heichal, o santuário ou palácio. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. 1 Reis 3:1. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. 1 Reis 8:10. O templo foi desejo do rei Davi, realizado por Salomão seu filho. Porém, quando Davi consultou a Yahweh sobre a construção do templo, observe qual é a primeira coisa que Yahweh responde. Vai e diz a Davi, meu servo, assim diz Yahweh, tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Porque todas as partes por onde andei com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? 1 Crônicas 17, versículos 4 a 6. Como ele próprio deixa claro, ele nunca ordenou que fosse construída a ele uma casa de cedro, e sempre habitou em meio aonde o povo estivesse. Salomão, porém, edificou-lhe uma casa, mas o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos, como disse o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo de meus pés, que me casa edificareis, diz Yahweh.
Ou qual é o lugar do meu repouso? Não fez porventura a minha mão todas essas coisas? Atos 7, versículos 47 a 50. Nisto podemos observar que, na realidade, a casa do Senhor nada mais é do que a sua presença no meio do povo, e não um edifício construído. Até porque, desde o momento da destruição do rei Rau, não existe mais nenhum edifício que a Bíblia afirma ser a casa do Senhor. Esta constatação nos leva à terceira coisa que é chamada de casa do Senhor, nas Escrituras. Embora não diretamente, mas mesmo assim de forma bem clara. Assim, pois, sois pedras vivas, edificadas como real espiritual, sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, recebidos perante Elohim, pela mão de Yeshua HaMashiach. 1 Pedro 2,5. Portanto, a casa do Senhor não é um local específico de culto de uma congregação, e sim Yahweh habitando no meio do seu povo, porque Yeshua afirmou: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18:20. É simples. Onde quer que nós nos reunamos em nome do Messias Yeshua, ele ali estará conosco. Se alguém lhe disser que recebeu revelação do Eterno para construir uma casa ou local, pode descartar tal revelação sem medo de errar, pois o Eterno é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda de opinião, nem de modo de pensar. Dito isto, vejamos inclusive como eram as coisas no tempo dos seguidores de Yeshua. Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que era proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e de casa em casa. Atos 20:20. Pense agora como eram as coisas 2000 anos atrás. As casas eram muito mais precárias e bem pequenas. A mobília era cara, pois eram todas feitas à mão, de forma rústica. Não havia geladeira para servir aquele refrigerante refrescante, e frequentemente as pessoas se sentavam no chão ou contra a parede, em ambientes bastante estreitos, com iluminação pelo fogo, o que os tornava ambientes quentes no verão. Nas casas, as pessoas não tinham sequer acesso às escrituras. Se desejassem ler os escritos da palavra, tinham que se dirigir às sinagogas, ou copiar à mão trechos em pergaminhos caríssimos. Muita coisa era memorizada por essa razão. E mesmo assim, eles tinham a alegria de se reunirem nos lares. Compare agora isso com a dependência mostrada por Fabiano na nossa história. Perceba que o sentimento de Fabiano, que se conforta em ir à casa do Senhor, é puramente emocional, sem qualquer base espiritual ou bíblica. É claro que se Fabiano for orar ao Eterno em sinceridade e temor, ele o ouvirá onde quer que Fabiano esteja. Porém, Fabiano ainda está preso a laços de religiosidade sem fundamento bíblico. Alguns podem pensar: isso significa que Yahweh não deseja que tenhamos um local de reunião? A resposta para isso é: não é bem por aí o raciocínio. Yahweh jamais proibiu as pessoas de se reunirem em um determinado local ou que juntos optassem por edificar um local para as reuniões. Se você tem acesso a um local de reunião, isso é ótimo. Afinal, a estrutura física ajuda muito. Mas isso não pode ser considerado indispensável para uma vida de um seguidor de Yeshua. A questão é apenas compreendermos que o local de culto não tem a função de ser casa do Senhor, e sim apenas de abrigar a casa do Senhor, que somos nós, israelitas seguidores de Yeshua, que podemos nos reunir em qualquer lugar. Lembremos da história de Camila. Ela queria falar com o pastor, o servo ungido do Eterno. Mas será que a ela foi ensinada a seguinte frase de Yeshua? Vejamos. Vós, porém, não queirais ser chamados de Rabi, porque um só é vosso Rabi, o Mashiach, e todos vós sois irmãos. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem queirais ser chamados Mestre, porque um só é vosso Mestre, que é o Mashiach. Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus 23, 8 a 12. Se fizéssemos uma lista das 10 passagens mais ignoradas ou mal ensinadas de toda a Bíblia, essa certamente seria uma delas. Porque quem ensina a Bíblia hoje em dia geralmente faz parte de uma estrutura clerical. E essa passagem é escandalosamente clara contra esse sistema, o que a torna objeto de desconforto para quem a ensina. Não à toa passa-se muito tempo tentando minimizar as palavras de Yeshua do que tentando entendê-las. Yeshua deixa claro que entre os seus seguidores não deve existir hierarquia clerical instituída. Nenhum homem deve se colocar acima dos outros, nem ser chamado por títulos.
Apesar dessa passagem ser muito clara, hoje o que mais se vê é isso. Raros são os líderes que não utilizam títulos em seus nomes. Apresentam-se como o Padre Rogério, o Evangelista Pedro, ou Pastor João, ou Missionário Carlos, ou Bispa Renata, ou Rabino Tiago, ou seja o que for. A realidade é que numa comunidade todos servem de acordo com seus dons. Uns são bons em ensinar e naturalmente organizam aulas e estudos. Outros são bons em cuidar de terceiros e são os pastores naturais do rebanho. Outros são bons pregadores, outros são bons cantores, outros em administrar as finanças, outros em limpar e organizar o local e assim por diante. Cada pessoa tem uma função no corpo. Isso não quer dizer que um tenha recebido o dom de tomar decisões, orar e de falar no púlpito, e os outros tenham recebido o dom de esquentar o banco. Mas então onde começou essa ideia de uma subordinação a estruturas clericais que estariam num patamar diferenciado? Até o século II, a igreja não teve nenhuma liderança oficial. Tais lideranças nas igrejas eram certamente raras. Entre o rebanho estavam os anciãos, pastores ou inspetores. Todos esses homens estavam em pé de igualdade. Não havia uma hierarquia entre eles. Também estavam presentes obreiros extras que plantavam igrejas. Estes eram chamados de enviados ou apóstolos, mas eles não fixavam residência nas igrejas que cuidavam, tampouco as controlavam. As coisas funcionavam assim até Inácio de Antioquia entrar em cena. Inácio foi a primeira figura da história da igreja a dar o primeiro passo no escorregadio e decadente caminho da fixação de um líder único na congregação. Pode-se atribuir a ele a gênese do cargo de pastor e da liderança na igreja moderna. Inácio, além de lançar as bases do cristianismo conforme visto no primeiro vídeo dessa série, cria um personagem quase celestial, um vigário, por assim dizer, do Messias, que seria um intermediário entre nós e o Mestre. Algo que nem a Bíblia, nem o próprio Mestre jamais autorizaram, mas que se tornaram base para toda a estrutura clerical de hoje e suas derivações. É preciso nos desprender das amarras da religiosidade no sistema clerical que visa escravizar as pessoas à autoridade de homens. Autoridade essa que jamais foi concedida pelas Escrituras. A autoridade pertence a Yeshua e somente a Ele. Mas é preciso tomar um cuidado ao chegarmos a essa conclusão. Alguns dos que chegam nesse ponto, infelizmente, confundem a falta de base bíblica para uma estrutura clerical com uma permissão da Bíblia para andarem individualmente como lhes convier. O fato de não haver uma estrutura clerical não significa uma total ausência de liderança. Uma liderança no sentido organizacional e não no sentido de uma hierarquia. O modelo bíblico de liderança é uma liderança puramente pela experiência e maturidade, uma liderança de pares e não a liderança de autoridade. Por fim, temos a história de José. O caso de José pode ser entendido como o resultado da cultura religiosa que criou os outros dois cenários. Basicamente, José compreende que ele precisa da estrutura clerical. Quando o assunto é fé, nada melhor do que olharmos para o exemplo daquele que é chamado pai da fé. Se ainda não conhece a história de Abraão, ou se faz muito tempo que não lê sobre ela, vale a pena fazer uma pausa neste vídeo para ler as Escrituras e retornar a partir desse ponto. Abraão não foi chamado para sair de um sistema religioso para entrar no outro. Ele foi chamado sozinho para um lugar estranho, para viver perante o Eterno. Apenas ele, sua esposa e seus criados, ninguém mais. Se você se recorda dos passos anteriores, vimos que aqueles que foram chamados pelo Eterno para realizarem a sua obra em Israel foram frequentemente as pessoas mais improváveis. Moisés tinha problemas na fala, Davi era um pastor franzino de ovelhas, e os primeiros emissários de Yeshua eram meros pescadores, sem instrução. O erro de José é não compreender que ele não depende de nenhuma estrutura para começar a servir ao Eterno. Essa estrutura até pode vir com o tempo, mas muitas vezes temos que começar sozinhos. É interessante que nesse momento alguns argumentem que sentem falta da comunhão. É compreensível que o aspecto social seja bom, agradável e proveitoso. Mas que comunhão teve Abraão, que até a sua família deixou para trás? E que comunhão teve Elias, se ele era o último dos profetas do Eterno e ainda por cima estava sendo perseguido? O Eterno nunca nos prometeu que teríamos uma estrutura ou mesmo um grupo. Vários dos principais personagens bíblicos passaram suas vidas servindo ao Eterno sozinho. Ele nos promete que ele jamais nos abandonaria, mas jamais nos fez promessas quanto aos homens. E se você está sozinho, você já pensou que pode haver um chamado do Eterno para que você seja a pessoa a começar o grupo?
Antes que você responda que não tem condições de fazê-lo, pense que um gago ou uma pessoa com problema de fala, como Moisés, foi capaz de trazer ao mundo as palavras do Eterno, porque não era ele, mas sim um Eterno agindo através dele. Shalom e até o próximo vídeo.